Tá todo mundo olhando o capítulo 14, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Sim, Então é sim. um trecho que do Novo Testamento ele fala assim, né? Tem essa história. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamar. Ora, o povo se assentaram em torno dele e disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando a olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? O kardecismo, a gente sabe pela encarnação, né? Nem sempre os nossos parentes são os espíritos que têm mais afinidades com a gente, né? Então, às vezes temos pais, mães, tios, irmãos, que são processos kármicos de outras vidas. E a gente tem que ter muita paciência, né, com esse tipo de parente e muito aprendizado e sempre respeitar e honrar, né? É essa pessoa que veio como um seu parente nessa vida, nem sempre é aquele espírito que digamos, tenha mais afinidade com você, com a gente, né? Então a gente nada acontece ao acaso. Nesse caso a gente tem que sempre honrar, tá? Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas Deus é quem compete puni-lo e não seus filhos. Não compete a eles censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague um mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições do outro, se não diga mal do próximo, e se lhe esqueçam e perdoe os agravos. Se ame até os inimigos, com maiores não hão de ser suas obrigações, e se tratando de filhos para com os pais, né? Então a gente vê muitos conflitos entre filhos e pais e filhos, né? Minha esposa que trabalha no hospital, ela conta sempre aparece casos lá do pai queimar um bebê com cigarro de 1 ano porque não parava de chorar, né? De agressões bem mais violentas, né? E, e vice-versa, né? Um filho já maltratando o pai já numa idade já avançada, né? Então eu sempre falo que a responsabilidade dos pais é muito grande. A gente está pegando um espírito que é uma, a gente olha como uma criança, né? Mas é um espírito que vem com imperfeições. Cabe nós, os pais, as mães, poder melhorar aquele espírito que está sendo encarnado nessa família, né? Então os pais, eles são responsáveis, né, pela melhora ou piora do filho na educação. Eu vejo isso um problema grande, que eu vejo muitas famílias que criam os filhos. Na verdade, não cria os filhos, a tela que cria, né? Hoje é o YouTube que cria os filhos, né? A coisa é tão forte. E eu estava lendo uma reportagem, tem uma região de Portugal que os filhos lá vão na escola e falam português de Brasil, né? As palavras, o sotaque. E aí foram investigar porque aquelas crianças estavam falando português do Brasil, né? E chegaram à conclusão que eles não tinham parentes brasileiros, não tinham contato com brasileiros, e os filhos dos portugueses estavam falando o nosso português. Por quê? O YouTube, né? A maioria desses influenciadores, né, de criança da língua portuguesa, eles são do Brasil, né? Você vê como isso muda. Se muda o sotaque da criança, as palavras, forma de falar, imagine por dentro, né? O que pensa, o que é correto, o que não é correto. Então a gente tem que ter cuidado. Como pai, a nossa função é melhorar. Se nós pegarmos um espírito e piorarmos, nós seremos cobrados. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de sua existência interior. A criança, na verdade, é um corpo novo
né? Mas com espírito antigo, espírito com vícios, né? Com vários problemas ainda para ser lapidado, né? A estudá-los deve os pais aplicar-se. Tanto os males se originam do egoísmo e do orgulho, né? Então podar os defeitos, né? Espreitos, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuide de combatê-los sem esperar que lances raiz profunda. Depois, a psicologia diz que depois dos 7 anos, né, já se lançou uma raiz profunda na forma de ser da criança. Né? Então, até os 7 anos, segundo a psicologia, é fundamental que a gente faça essa poda, né? Faça como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que o vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espante de serem mais tarde pagos com a ingratidão, né? Então, a gente só colhe o que planta, né? Se você está educando o seu filho, a gente tem que ter muito cuidado em podar isso. Eu gosto bastante desse capítulo aqui, o capítulo 15, ele fala: fora da caridade não há salvação. O Kardec sempre batia bastante nessa tecla, né? Então respondes ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos sem teto e te hospedamos, ou despidos e vestidos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, Kardec, ele sempre pregava que fora da caridade não há salvação. Não adianta ser uma pessoa só mediana. A evolução do espírito, ela vem com a caridade. Ah, mas eu não faço mal, né? Mas se você não faz o mal, mas também não faz o bem, você está estagnado, né? Você não está entrando na lei da evolução. Então, nós, como discípulos da evolução, digamos, né? A nossa meta é nos tornarmos melhores, né? A gente tem que praticar a questão da caridade. E aí, se você olhar, mas eu não tenho dinheiro para dar, caridade não é só dinheiro, tá? Você pode doar em tempo, você pode doar numa palavra para alguém que está passando, né? Muitas pessoas, quando estão passando por situações difíceis, né? Às vezes um incentivo, ó, você consegue, tá? Dessa vez não deu certo, mas eu tenho certeza que da próxima você vai conseguir esse teu objetivo, né? Dá palavras de incentivo. Então a caridade, ela pode ser praticada de várias formas, né? Não é só com dinheiro, tá? Contribuição financeira, né? Palavras, né? A presença, tá? Um bom dia, tá? Tudo isso é caridade, né? Então a gente tem que pensar o que eu estou fazendo para entrar nessa tecla que o Kardec sempre batia, que fora da caridade não há salvação, né? Eu estou fazendo caridade, né? Eu estou ajudando alguém, né? E se a gente chegar a essa conclusão dentro de nós, fazer essa pergunta e vier uma resposta interna dizendo que a gente tem que praticar, tá? É a hora de começar. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu espírito, e até o próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu: Respondeste muito bem, faz isso e viverás, né? Eu já li algumas outras culturas orientais, mais ou menos uma frase muito parecida com essa, né? O que eu tenho que fazer para chegar na iluminação? Muda as palavras. E os mestres orientais respondiam: ó, amar Deus e e fazer com o próximo aquilo que queriam que fizesse com você. E essa é as duas palavras mais fortes para você seguir na evolução. É fácil, é bem fácil de entender.
Agora a gente tem só que praticar, né? E aí, quando você começa a praticar, você vê líderes religiosos fazendo guerra em nome de Jesus, guerras religiosas, né? Políticos recebendo voto de religiões X e Y aqui no nosso mundo. Não estou falando do islâmico, não. Mundo cristão, evangélicos, católicos, pregando morte aos bandidos, né? Pregando ódio, né? Você vê pastores, não só pastores, né? Padres, líderes espíritas, pregando ódio, né? Contra bandido, contra marginal, contra ladrão, contra o pobre, contra a pessoa que é católica ou a pessoa que é evangélica. Então, esses líderes, eles estão muito longe de praticar o bem, né? É como Jesus falou, amar a Deus e amar o próximo como se fosse você. Incentivar a violência, a guerra, né? A morte das pessoas, em nome de Jesus, hoje que a gente vê muito, isso eu acho o cúmulo, né? E, infelizmente, existem pessoas que seguem. E isso dá bastante voto hoje no nosso momento no Brasil, né? A gente tem que ter muita atenção para não seguir esses líderes, curtir, né? Hoje é tudo viralizado, tá lá na rede social, curtindo, viralizando, é isso aí, apoio, tá? Isso você está contribuindo com a energia do ódio, né? E a gente trabalha com a energia do amor. E eu sempre falo que o cristianismo ele é muito simples, ele resume nas histórias que Jesus contava. Se alguém te der um tapa, você dá a outra face. Se algum líder religioso falar o oposto, essa pessoa está muito errada. Ela está muito em estado de retrocesso de evolução. E infelizmente a gente vê muito isso aí. Televisão, redes sociais, né? No rádio. E tem aquela história bem conhecida, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, líder religioso, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita também viu aquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Que são, na época, as pessoas, digamos, seguidores do caminho do bem, né? Essa história ele bota os seguidores do caminho do bem. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde fazia aquele homem, e tendo se visto, foi tocado de compaixão. Na época, o samaritano aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, passou os remédios, né? E pensou depois, pondo no seu cavalo. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, era a moeda dos romanos, e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem esse homem. Tudo que ele precisar, né? Te pagarei no regresso. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que cairá em poder dos ladrões? O doutor? O doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faz o mesmo. Então existia duas pessoas, dois padrões na sociedade que eram vistos como que fazia o bem, o sacerdote que pregava a palavra, que dizia que era justo, mas na hora de provar a caridade, o mesmo não foi justo, né? Pessoal, eu coloquei para gravar. Deixa eu olhar aqui. Tá gravando, né? O levita, que também era considerado um seguidores do bem, tudo, e um forasteiro que não olhava ele como uma pessoa do bem. Então, a gente, quantas vezes no dia a dia, a gente tem esse estereótipo? Ah, fulano é bom porque é isso. Aquele pastor é justo porque prega a palavra de Deus. A gente tem que ver na prática, né? Pregar é fácil. Agora, executar o que você está falando, aí que diferencia, né? O bom samaritano, né? Humildade é coisa de gente rica, de espírito.
Toda moral que Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as cenas que conduzem à eterna felicidade. Eu sempre falo, se você quer ver um espírito evoluído, saber se aquele pessoa é um espírito evoluído é pela humildade. O espírito que prega alguma coisa e não é humilde, tá? Ele não é evoluído ainda, né? Humildade é coisa só é de gente rica de espírito. Bem-aventurado disso os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que quereis vos fizeste, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros, né? Quantas vezes nós julgamos? É tão fácil julgar os outros, né? Mas e nós, né? Como está a nossa observação? Às vezes a gente critica um defeito numa pessoa que a gente tem o mesmo defeito. Então, olhar para dentro, ser humilde, né? Eu sempre falo que o grande segredo da vida é a gente não cobrar muito das pessoas que nós amamos e são muito próximas, né? Nem todo mundo ainda está evoluído para responder do jeito que a gente gostaria que respondesse com a gente, né? Então, cobrar desses espíritos que são próximos da gente, algum ato que a gente queira que eles fizessem, né? É como você ir para o Japão, numa cidade pequena, e for pedir uma informação e cobrar o japonês que responde em português. Ele não vai conseguir. Ele não recebeu aquele estudo, né? Ele não está no nível de falar português. Ele vai falar o idioma dele. Então, às vezes, a gente está cobrando um parente, né? Um amigo, uma esposa, uma tia, um irmão, alguma coisa que ele cometeu que nos feriu, né? A gente tem que ter a humildade que nós também não estamos evoluídos, que às vezes a gente responde também para as pessoas de forma ainda de um espírito que ainda não está em evolução, que está no caminho. Então nós erramos também. A gente tem que reconhecer isso. E quando você reconhece que, sempre falo, o segredo da vida é isso, para você não se estressar, não cobrar das pessoas. As pessoas só transmitem o que receberam, o que tem na bagagem, né? Se aquele irmão, aquela tia, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido te respondeu de uma forma que te magoou, fez alguma ação, a pessoa não fez por mal, é um espírito que está em evolução, está errando, assim como nós também. Então a gente não deve cobrar muitas coisas de pessoas ainda que não têm isso na bagagem, né? É como o japonês falar português no interior do Japão, ele não vai conseguir, né? A gente tem que estar muito consciente disso. Eu acho que se você analisar isso, você vai se magoar menos na vida, né? Se a gente começar a ter essa humildade, cobrar menos das pessoas, né? Porque também a gente erra com elas. Nós estamos em evolução ainda. O capítulo 6. Aqui não se pode servir a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bom devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que o que vai ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço ficou triste, porque possuía grandes posses. Jesus disse então a seus discípulos: Digai-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez lhe digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que
entrar um rico no reino do céu, né? Eu sempre falo que o dinheiro, ele é muito bom, tá? Quando a gente sabe usar o dinheiro, né? O que é saber usar o dinheiro? É usar moderadamente para gente, né? Não ficar com, por exemplo, não ficar ostentando, né? Dinheiro ajudando as pessoas. Então, e quantas pessoas que a gente vê que vivem focado em dinheiro, roubam dinheiro, entram em corrupção por dinheiro, né? Achando que vai ter essa paz, né? E eu li um livro, eu sempre comento, que é um livro muito bom, Homo Sapiens. E no final do livro, o escritor ele pergunta o que é felicidade. Ele, ele falou que nunca ninguém respondeu assim: é meu iate, é meu navio, é minha casa, minha mansão, é meu carro de último modelo do ano, que foi muito caro. Ele sempre diz que as pessoas respondem o filho, os filhos. E ele pergunta, mas filho te dá trabalho? Ele fala, olha, se dá, não consigo dormir, é uma coisa que me dá muita dor de cabeça, muda a fase, já muda toda a personalidade, então, mas é o que me dá felicidade. Então ele chegou à conclusão que a felicidade, ela não vem por um jato, um helicóptero, o dinheiro, né? O dinheiro é muito bom, ele te dá uma tranquilidade para trabalhar, né? Em termos de preocupações menores, te dá benefício para você comprar, mas a gente tem que saber usar esse dinheiro, né? Vejo muitas pessoas que eu conheço que têm 200, 300 pares de sapato, 500, né, pares de sapato. A gente tem que ter essa consciência, né? O dinheiro ele é para ser usado de forma justa por todos e para ajudar também. Se você tem aquele dinheiro todo e você não consegue ajudar ninguém, você vai ser cobrado, né? Você não conseguiu entender para que serve o dinheiro, né? O dinheiro é para ajudar, né? Não é só para a gente se usufruir do luxo, né? O dinheiro tá para ser, é isso, para a gente entender trabalhar com ele. Eu acredito que foi isso que Jesus falou. O rapaz seguia tudo, mas era muito ainda focado na questão do dinheiro, pensava em dinheiro, né? E a gente vê hoje quantos políticos desviam verba de alimentos, tá? E isso afeta muitas crianças carentes, hospitais, né, do SUS, né? E a gente não vamos só nos políticos, não, né? Quantas pessoas pagam propina para ganhar licitações, né? Que aí já está mais perto da gente, que, que tem algumas jogadas mais de corrupção no nosso dia a dia, né? Então acontece muito isso aí. Então a gente tem que ter isso na cabeça. O dinheiro, ele não vem só para a gente ficar se usufruindo dele, né? É para a gente aprender a trabalhar. Disse-lhe a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que há de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que eu vou colher. Aqui está disso o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma tem de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ei a alma, para que se virá o que acumulaste. É o que acontece aquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus, né? Então, a ganância, né? A ganância de acumular, acumular. Né? Existem famílias que acumulam tanto que demoram, que o dinheiro fica para 7, 8 gerações sem ninguém trabalhar, só gastar. E não fazem nada para ajudar. Mas eu sempre falo que essa nova geração, ela é uma geração que já tem uma consciência maior, né, desse dinheiro. Você já vê grandes empresas no mundo, né, já bastante focada em
Vou parar aqui. em distribuir, né, esses recursos em doações, em projetos sociais, em ONGs, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa ganância de acumular, acumular, tá? Às vezes a gente até entende porque é uma instabilidade. Como é que eu vou estar amanhã? Vou conseguir pagar minhas contas? Conseguir pagar o aluguel, meus boletos? Mas Boa noite. o grande segredo da vida é a gente não se preocupar com as coisas Bora, meu mundanas, amigo. né? Isso só gasta a nossa energia, né? Ah, não tenho que me preocupar em pagar um boleto, em pagar o aluguel. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer. A gente tem que ter muito essa consciência, tá? Se às vezes a gente está passando por algum momento de dificuldade financeira, é um aprendizado aquilo. A partir do momento que você aprender a lição, você fez a prova, passou de série, você supera aquela dificuldade. Então a gente tem que ter essa consciência Eu de, sem blusa. de não gastar tanto tempo, né, se preocupando com coisas mundanas, né? Que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. A gente não precisa se Oi. acumular, não precisa Oi. acumular tempo. Eu estou escutando a aula. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da tumba e subiu a um cimo para ver. Porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo Zaqueu disse: Dai-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: Ele foi hospedar-se na Meu pai casa de um mesmo, homem ele de viu má que deu vida, biópsia. um homem rico, em outras palavras, né? Pelo menos eu vou da Sony lá. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja o que for, indenizo com outros tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebe hoje a salvação. Porque também esse é o filho de Abraão, visto que o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, o dinheiro, ele é para ser usado. Ah, então eu vou ter que vender tudo e doar tudo? Não, usar de forma racional, de forma moderada, né? Usar para ajudar as pessoas e não somente para guardar, né? Guardar e guardar e guardar e guardar. Uma vez um amigo meu de infância, ele pegou carona com um conterrâneo nosso, né? E esse conterrâneo hoje é muito rico, né? Ele está na lista dos bilionários. E quando ele estava começando, ele perguntou para o meu amigo de infância: Ô Márcio, o que te dá prazer? Aí o Márcio começou a falar, viajar, conhecer outras culturas. Aí ele olhou assim e falou: O que me dá prazer é quando eu abro a minha conta do banco e vejo dinheiro. Isso me dá prazer. Hoje essa pessoa já tem não sei quantos bilhões, né? Mas será se é isso? É a felicidade, né? Só trabalha das 5 da manhã até as 11 da noite, sem sábado, domingo, não ajuda ninguém, só junta, junta, junta. Quando morre, a gente consegue levar esse dinheiro? Não. O que a gente vai levar? O nosso conhecimento, o que nós aprendemos. Não dá para levar carro, não dá para levar nada, né? Nem as roupas a gente consegue levar. Então, para que acumular isso? Então, a gente tem que acumular, são coisas que nós conseguimos levar. Que nós vamos conseguir levar? O conhecimento, a experiência do aprendizado, a evolução que nós conseguimos, né? A gente tem que focar nisso, tá? Eu, não- eu sempre falo que a gente não precisa ser radical. Ah, vou vender tudo e vou seguir Jesus. A gente tem que viver no caminho do meio, nem 8 e nem 80. Essa que é a forma que Jesus veio para ensinar a gente, né? Para mostrar esse caminho, o caminho do meio. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava
magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro. Essa história é conhecida, né, do Novo Testamento, né? Deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria por mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa dos ricos. Mas ninguém lhe dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, e não foi ao céu, né? Quando se achava nas tormentas, no umbral, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo da água para que me refrescar a língua, pois sofro terrivelmente tormentas nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação, e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar por aqui e aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: E então te suplico, pai Abraão, que eu mandes à casa do meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, e dá-lhes testemunha dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormenta. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutam. Não, não, meu pai. Abraão disse o rico: Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo em algum dos mortos ressuscite. Então aí é uma história do mau uso de dinheiro, né? Então o dinheiro ele veio para a gente aprender a saber usar, para não ficar refém, né? E dos fins justificam os meios, né? Então a gente tem que ter essa meta, né? De dinheiro, a gente tem que usar moderadamente. E quanto mais você trabalha, mais contas aparecem, né? É um vício. Sempre os boletos vão aparecer. Então tem um momento que você tem que pensar menos nele, pensar mais no lado espiritual, tá? E quando a gente consegue fazer isso, eu tenho certeza que a vida começa a fluir. As portas começam a se abrir, o trabalho começa a melhorar, você começa a crescer, melhorar de salário, tá? A desigualdade da riqueza é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que são tão igualmente ricos todos os homens? Por que existe essa desigualdade? Essa foto aqui é do Morumbi, é uma foto que ganhou um prêmio internacional, né? De um lado você vê prédios com piscina na sacada, e os vizinhos aqui é Paraisópolis, né? É uma comunidade enorme, né? Muita pobreza, porque tem essas desigualdades, né? Então eu vejo muitos amigos meus que viram ateus, porque eles falam: o mundo é desigual. Existe pobres, existe rico, existe gente muito bonita, existe gente muito feia, existe gente com muita saúde, existe pessoas muito doentes. O mundo é desigual, eles falam. Só que assim, eles não entendem a lei de Deus. Tudo que acontece nesse mundo é uma ordem, tá? Não existe um caos, é tudo perfeito. Essa desigualdade é uma forma de aprendizado, né? É, todos nós temos que passar por várias experiências e vários aprendizados. São várias turmas, tá? E nem sempre quem está ali passando necessidade está pagando o seu karma. As pessoas acreditam muito nisso, né? Tem um livro do Chico Xavier que o espírito André Luiz vê um mendigo na rua, passando fome, doente, com frio, e fala: Nossa, ele deve estar pagando muito o karma. E o espírito evoluído fala: Não, esse é um espírito muito evoluído que está aí. E o espírito ficou sem entender: Mas é muito evoluído e está passando
esses problemas na vida, ele sim, ele nunca tinha passado uma experiência dessa e pediu como forma de aprendizado para virar mendigo nessa encarnação, ficar abandonado na rua. Então a gente não pode julgar pelo nosso olho o que é certo e errado, o que é desigual e igual, porque nós não entendemos a lei de Deus. Então o que parece para uns caos, para quem começa a entender a lei de Deus, é uma ordem. A violência, por exemplo, do Brasil é uma ordem. Ah, mas eu tenho medo da violência, tá? Se tem que acontecer aquilo, é um aprendizado que você definiu antes de nascer. Você não precisa se preocupar, tá? Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. A gente não precisa gastar energia com vários problemas que nós temos no mundo e no Brasil, né? Nós estamos num país igual, né? Acredito que a maioria das pessoas que eu conheço, o maior medo é a violência. Violência de levar um tiro, de ser assaltado, de roubarem na rua, né? A gente tem que entender se isso for acontecer, era a experiência que tinha que acontecer. Nós planejamos antes de nascer. Então a gente não tem que se preocupar com, com esses problemas mudando, porque existe uma ordem, né? A gente tem que entender como kardecista, o mundo é extremamente, nada acontece ao acaso. Existe uma ordem, né, que é perfeita, né? Se a pessoa nasce doente ou tem uma doença muito grave, é um aprendizado que ela tem que aprender. A pessoa não precisa ficar com medo, eu vou adoecer, eu vou ter uma doença muito grave. A gente só tem que entender, se aconteceu, é um aprendizado, né? Então a gente tem que eliminar esse medo. Eu vejo muitos amigos meus, pessoas que eu conheço, vivem no medo, né? O medo da solidão, o medo de ser abandonado, o medo de não ser amado, o medo de não conseguir um bom emprego, o medo de ser despedido do emprego, né? A gente tem que entender que essa nossa vida, tá? Ela não é o acaso, existe uma ordem. E é tudo muito bem planejado, tá? Tudo que acontecer é que tinha que acontecer, com a permissão de Deus, não com a ausência de Deus. O bandido vai lá, dá um tiro em você, no seu parente, não é porque ele deu escondido de Deus, porque já estava planejado. Era um aprendizado que a gente teria que passar naquele momento, né? Eu já tive duas tentativas de assalto, pessoa armada, tudo, eu fiquei tranquilo, né? A primeira eu fiquei tão tranquilo que ele começou a ficar com medo e foi embora, né? E na segunda, quando foram roubar o carro, o cara não conseguiu, quebrou a chave e foi embora também. Então é ficar tranquilo, né? O que, quando a pessoa foi me assaltar, eu falei, o que tem que acontecer, vai acontecer. Não vou reagir, vou estar aqui normal, né? Se tiver que acontecer alguma fatalidade, uma violência, né? Forma de aprendizado, vai acontecer. Se não tiver, ótimo, né? Então as duas tentativas minhas que eu passei foram bem tranquilas, né? A gente tem que pensar nisso e eliminar o medo, né? Porque a gente sabe que no universo é tudo energia. Quanto mais você pensa numa coisa, mais você chama aquilo, né? Quando você tem mais pensa em medo de violência, mais você vai chamar a violência para você, o assalto, o ladrão, né? Eu tenho uma amiga minha que ela foi assaltada 7, 8 vezes no carro, quebraram o vidro. Assaltaram uma vez e ela começou a entrar em pânico toda vez que ela parava no semáforo. E aí aconteceu, acho que 6 assaltos, 7, de quebrar o vidro e levar a bolsa. Aí um dia ela brindou o carro, juntou dinheiro e brindou. Botou a blindagem mais forte para fuzil, as coisas lá que ela me explicou que eu nem me lembro. Era a mais top. Depois que ela blindou, nunca mais ninguém tentou assaltar o carro, porque ela se sentiu segura. Olha só, a energia do medo ela já não tinha. E aí um dia ela falou, depois que eu brindei, ninguém me assalta mais porque eles reconhecem. Aí eu virei pro vidro dela, falei, olha, de fora não dá para reconhecer que teu carro tá blindado, viu? A não ser que for um militar extremamente experiente. Esse aí eu mesmo não reconheceria que tá blindado. O que acabou foi seu medo de ser assaltado. E aí com isso, você não chamou mais o assalto, né? Energia chama energia.
Pessoal, vamos agora para o Livro dos Espíritas. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou botar aqui, tirar esse compartilhamento aqui e botar o próximo. Só um minuto. Vamos começar com o capítulo 2 de adoração. Né? Eu sempre falo, é muito bom a gente pegar a informação da fonte. Tá? Eu separei aqui, o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas, né? Kardec faz as perguntas e o Espírito da Verdade responde. Mas o bom é sempre você pegar a informação da fonte, ler esse livro, né? Nossas reuniões são a cada 15 dias, né? Desculpa, uma vez por mês essa de hoje, né? Então, se todo dia você lê ali 5 páginas, tá? Nunca começa com uma meta alta, 5 páginas, tá? Do Livro dos Espíritas, quando terminar o nosso treinamento, os nossos encontros, você vai ter lido tudo, tá? É um livro muito interessante, tá? Eu li ele quando eu era adolescente, tá? Foi um dos que eu mais gostei do Kardec, tá? Essas perguntas e respostas são muitas coisas quando você está começando, naquela curiosidade, né, de saber, né? Foi o que eu mais gostei. Então vamos ler 5 minutos, tá? Terminou aqui o nosso encontro, antes de dormir, pega o livro, começa no capítulo, os primeiros, e todo dia você lê aí 5 minutos, ou um dia sim, um dia não, que eu tenho certeza que você vai terminar. Nunca começa com uma meta de ler o livro todo no fim de semana. Metas altas geralmente não são batidas, não? E, ele, e o Kardec pergunta, em que se consiste a adoração? Aí o Espírito responde, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. Terá havido povos destruído todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente superior. Kardec deve ter feito essa pergunta. Na época existia, digamos, o mundo civilizado e o não civilizado, que tem, entre aspas, isso, né? Muito relativo, o que é civilizado, o que não é civilizado. E aí ele estava perguntando isso por não civilizados, aí no mundo primitivo. Precisa de manifestações exteriores à adoração, você precisa lavar as mãos, estar com uma roupa limpa, como os fariseus faziam, toda uma postura, todo um procedimento bem externo para fazer uma adoração. Adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, ela vem de dentro da gente. Né? Como essa adoração que podemos fazer? Uma oração, um canto de louvor, uma meditação. Né? Existe uma parte do cérebro, o fronto, toda vez ela está muito relacionada com a solução de problemas, controles emocionais. E toda vez que a gente ora ou reza, ou faz um canto religioso, ou uma meditação, ela começa a se desenvolver. Né? Ela vai se desenvolvendo, né? E vai se desenvolvendo. E o que acontece quando essa parte, a frontal do cérebro, se desenvolve mais do que em outras pessoas? Você começa a ter um controle melhor sobre as emoções, a conseguir resolver os problemas. Chama isso de órgão de Deus, né? Porque você fica muito mais conectado com o superior do que com os problemas. Tá? Então, toda vez que você ora, isso aqui já é provado, né? Estudos de cientistas, né? A oração, né? A meditação, o canto do louvor, você vai desenvolvendo essa parte. Quanto mais se desenvolve, mais autocontrole você tem, mais você consegue resolver problemas complexos do seu dia a dia, tá? Mais você consegue enfrentar as emoções, né?
O Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, ele sempre dizia: não existe doenças, existe doentes, né? São as emoções que adoecem a gente. Então, a maioria dos casos da humanidade de doenças são das emoções. Lógico, tem exceções, né? Tem doenças kármicas que a pessoa tem que vir para aprender aquilo, né? Mas são as emoções que nos adoecem, tá? E é essa parte frontal do cérebro, você começa a controlar melhor essas emoções, né? Quando você controla as emoções, a gente começa a agir menos como um animal, por impulso, por raiva, por ódio. Então a gente consegue mais controlar isso. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim. Portanto, aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte que as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Ó. Então ele responde aqui, se faz mais forte. Então a gente começa a evoluir, você começa, é como malhar o bíceps, os tríceps, os braços, o ombro, as pernas. Então você começa a desenvolver, tá? Só que é um órgão dentro nosso, né? Então a gente tem que sempre praticar isso. Oração, louvor, o que você achar melhor. Ah, não gosto mais da meditação. Foca na meditação. Tá? Tudo é uma forma de evolução. Você vai se tornar mais forte, né? Você vai conseguir superar muitas dificuldades, muitos problemas de uma forma mais lógica, mais racional. E vai gastar menos energia e vai adoecer menos. Capítulo 3: A Lei do Trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, a expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permanecerá sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Então, nosso trabalho do dia a dia que nós fazemos para podermos comprar comida, pagar a casa que moramos, né? Ela vem para nossa evolução. O que eu vejo hoje, tá? Principalmente em São Paulo, as grandes cidades, a gente trabalha feito um louco, né? As empresas cobram isso, impõem. Então a gente tem que pensar, né? Hoje eu estou focando muito em qualidade de vida. Estou num ritmo de trabalho muito grande, mas eu quero diminuir. Quando eu vim morar em São Paulo, eu tinha empregos que me deixavam 16, 18 horas trabalhando, né? Eu não ganhava um centavo de hora extra. O trabalho vai para a rua, né? Bem simples. A gente tem um padrão muito dos Estados Unidos de trabalho, né? Então você trabalha, se não der hora extra gratuita, você vai para a rua. Já o europeu não. O europeu ele pensa bem diferente. Hora extra é fracasso. Então eles não dão, né? Eles focam em qualidade de vida. Infelizmente as empresas aqui estão mais focando nesse padrão Yankee, né? E se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, né? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho, que impõe aos seus inferiores, porquanto assim, fazendo, transgride a lei de Deus. O que eu apontei agora, né? Que a gente tem esse padrão mais hierarquizado de trabalhar 14, 16, domingo a domingo, sempre com hora extra, gratuito, 0800. Capítulo 4 da Lei da Reprodução. A lei da natureza, a reprodução dos seres vivos, é a pergunta 686. É a lei da natureza a reprodução dos seres vivos?
Evidentemente, sem a reprodução, o hormônio corporal acabaria, né? Indo sempre a população na progressão crescente que vemos. Chegará um tempo que seja excessiva na Terra. Na época do Kardec, eles tinham uma questão, estudo científico, mas a ciência ainda era muito precária, que a população estava crescendo muito superior à quantidade de alimentos que estavam crescendo, né? Naquela época não tinha uma agricultura com tecnologia que tem hoje, né? Então existia uma preocupação muito grande de um dia colapsar esse crescimento, né? E gerar uma fome em grande escala, né? E aí o Espírito responde: não, Deus a isso prevê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, o que aconteceu? Que a agricultura foi evoluindo com novas técnicas, né? Foi, foi crescendo. Então, hoje a quantidade de habitantes era muito superior ao século XIX e não entrou esse colapso de alimentos, né? O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Pergunta bem interessante, né? Mais focada aí nos católicos, né? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagrada a Deus e engana o mundo, né? O capítulo 5 da Lei da Conservação. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na continência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Se houve crime, não teve este atenuá-lo a necessidade de viver, que resultou do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida, né? A gente vê, estava lendo esses dias a reportagem no Japão, e lá é muito comum esse sacrifício com os idosos, né? Você tá com o seu avô, sua avó, tá? E aí a família acaba sacrificando porque começa a ser muito caro, né? Não por mal, né? Mas a situação financeira de remédio, de cuidados com médico, enfermeira, começa a ser superior ao que eles têm. Então, geralmente, eles matam, né? E agora, sempre teve isso, segundo a reportagem que eu li, mas agora aumentou as taxas, estão bem mais altas desse item que eles fazem lá, né? E assim como no Japão, tem no Brasil, tem em muitos lugares do mundo. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Então, por que as pessoas são tão deslumbradas com os bens materiais, né? A casa, o carro, sempre do ano, para chegar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, a gente tem que aprender a usar isso de forma correta, né? Qual o objetivo dessa tentação? Devolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então a gente tem que sempre seguir o caminho do meio. O dinheiro é bom, bom, você consegue estudo, né? Consegue conhecimento, consegue comprar bons livros, né? Consegue evoluir em termos de conhecimento, de aprendizado, consegue pagar os melhores cursos, aprender uma profissão, mas o que a gente tem que preservar são os excessos, isso que a gente tem que ter o cuidado, né? A preservação, usar de forma consciente, sem excesso, sem extrapolar os limites, né? E essa que eu acredito, da minha forma particular, que seja preservar dos excessos. É por isso que a gente tem que ter esse contato com o dinheiro, né? Tem que saber usar e preservar dos excessos. Pessoal, vamos parar por aqui.
Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar algum item? Bom, vou interromper a gravação. Queria agradecer a presença de todos, tá?